Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo aí. Eu, William aqui, professora de física, e vamos ter uma aulinha hoje de potencial elétrico. O que raios é isso? Veremos hoje. Então bora lá. Antes de começar, eu queria deixar vocês com uma pergunta. O que há de semelhança, o que a gente pode fazer de relação entre uma pilha comum, que a gente usa para botar no nosso controle da TV ou no relógio, e um tobogã de água num parque, certo? Pense o seguinte, aqui se a gente botar uh, uma pilha num circuito elétrico de corrente contínua, a gente tem o fluxo de elétrons num circuito. E aqui a gente tem esse tobogã aqui, poderia ser os fios do circuito, né? E aqui o que flui é a água. Então, aí é uma relação, mas o que a gente pode... O que é de semelhante nisso? O que a gente pode relacionar dentro dessas duas coisas? Certo. Então, vamos fazer agora uma abordagem histórica sobre a construção da ideia de potencial elétrico e de diferença de potencial elétrico. Certo. Aqui, o Luigi Galvani e os seus experimentos com a Hus foram de suma importância no desenvolvimento do conceito de potencial elétrico e eletricidade. E circulação de eletricidade, né? Uma circulação de cargas elétricas. Quem era Luigi Galvani, primeiramente? Luigi Galvani foi um médico. Ele viveu de 1737 a 1798, século XVIII. E após se formar, ele atuou como médico clinicamente, mas depois ele mudou o seu rumo. Ele quis estudar, teve muito interesse em estudar anatomia, e principalmente anatomia na parte nervosa, na parte de nervos, e ele tinha muito particular interesse em contrações e como ocorria a contração muscular, ou como acontecia o movimento. E para isso ele usava rãs preparadas, certo? Rãs preparadas. Ele cortava as pernas das rãs lá, preparava os nervos das rãs, que nem vocês estão vendo aqui nessa imagem que eu tirei de um artigo. E, bom, o que é importante nisso entender nesse estudo do Luigi Galvani? Aliás, Galvani vem das células galvânicas, lá da química. O que é interessante entender? Certa vez, o Luigi Galvani estava estudando, lá no seu laboratório. Ele tinha um laboratório e tinha ajudantes que o ajudavam nas suas pesquisas. E ele tinha essa máquina aqui, que é um gerador de Winchurch, gerador de faísca elétrica, perto de uma rã preparada, né? Uma rã dissecada e preparada com seus nervos ali. E certa vez um ajudante dele, um estudante, né, que estava junto com ele e ajudava nas pesquisas dele, estava com um bisturi nessa rã, né, no nervo dessa rã, e ao mesmo tempo ocorreu a máquina de Winchurch aqui, essa máquina elétrica de descarga elétrica, estava sendo feita uma descarga elétrica, e ao passar o bisturi com o bisturi, a parte metálica no nervo da rã, ao mesmo tempo que ocorria uma descarga elétrica, houve uma contração muscular na rã, como se a rã estivesse viva. E isso surpreendeu muito o ajudante do Galvani, e imediatamente o ajudante dele chamou o Galvani e falou assim: olha só, o que aconteceu? Será que isso é uma coincidência? O que descoberta é essa? E logo o Galvani saiu do que ele estava ali estudando e concentrou toda a sua atenção nessa descoberta, nesse evento. Então,
fascinados por esse acontecimento, né, eles começaram a fazer testes. E eles viram que, por exemplo, no bisturi que eles utilizavam, tinha uma parte de osso, que é isolante, né, e uma parte metálica. E eles viram que, eles fizeram diversos testes, né, eles viram que quando faziam uma descarga elétrica, eles botavam a mão na parte elétrica, na parte metálica do bisturi, ocorria a contração muscular. Agora, se eles não encostassem a mão deles na parte metálica do bisturi, tendo a descarga elétrica, não ocorria a contração muscular aqui, nessa rãzinha aqui, né? Então, e eles, além disso, eles encostaram a parte metálica da rã sem descarga elétrica ou com descarga elétrica, e só ocorriam essas contrações musculares quando ocorria concomitantemente a descarga elétrica e com o bisturi aplicado no nervo e eles tocando ainda a parte metálica do bisturi. Além disso, o Galvani já tinha alguns estudos nesse mesmo sentido de contrações musculares que ele realizava fora do seu laboratório, na parte de fora do seu laboratório, ou seja, com a rã exposta à atmosfera, que era o seguinte, ele prendia essa rã aqui, dessa imagem aqui, né, preparada também, num gancho de ferro aqui, metal ferro, né? E esse metal ferro estava ligado a um outro metal que era latão, e esse latão estava ligado ao nervo da rã, preparado aqui. E ele já tinha notado que em dias de chuvosos ou que tivesse trovoadas, muito relâmpagos, ocorriam contrações musculares na rã, deixada exposta à atmosfera, assim como em dias que não fossem chuvosos ou não tivesse bem limpo o dia, ocorriam também contrações musculares. Então ele veio a postular a ideia de que essas contrações musculares talvez ocorressem por causa da variação de estado da atmosfera, das condições climáticas da atmosfera. No estudo das condições climáticas, então ele diz, bom, se eu tenho contrações musculares quando ocorre, quando o tempo está chuvoso ou não chuvoso, em diferentes condições climáticas, então eu vou observar variações nessas condições climáticas e ver se ocorrem contrações musculares devido a essas variações. Então ele discorre lá no artigo dele que ele ficou muito tempo analisando várias diferenças de condições climáticas, várias formas ele analisou e ele não encontrou nenhuma contração muscular devido às variações nas condições climáticas. Um trabalho que ele disse que era muito enfadonho ficar prestando atenção e analisando essas variações climáticas, né, para ver se ocorriam essas contrações musculares. Então, cansado de analisar essas variações musculares sem ter nenhum resultado, ele começou a pegar o bisturi e disse, bom, então eu vou pressionar aqui para ver se acontece alguma coisa, sem ser diretamente as variações climáticas que levassem a essas contrações musculares. Então, sabendo disso, que ele não era as diferenças de temperatura, as condições climáticas que geravam as contrações musculares e a partir desse experimento com a descarga elétrica, ele diz, então eu vou pressionar aqui fora do ambiente do meu laboratório, pressionar com bisturi aqui para ver se ocorre contrações musculares eu apertando o nervo. E para surpresa dele, ocorreram contrações musculares quando ele apertava o bisturi ali com esses dois metais presos ao nervo da rã. Então ele apertava e ocorria. Daí, com a mão
sobre a parte metálica do bisturi. Quando ele não botava a mão na parte metálica, ou seja, só no osso, daí não ocorria, né? Então ele pensou, então, vou botar aqui o bisturi com a mão encostada na parte metálica e pressionar o nervo da rã nos dois metais. E para surpresa dele, ocorreu a contração muscular. Então ele postulou assim, pode ser então que seja que exista uma energia, uma eletricidade animal intrínseca nos animais e na gente. E para ele, então ele parou e pensou, então para eu demonstrar de forma contusiva, com bastante evidência essa minha ideia, eu teria que fazer esse experimento fora da atmosfera, do lugar aberto, fazer dentro do meu laboratório. E foi o que ele fez. E, para surpresa dele, ele obteve as contrações musculares dentro do laboratório dele também. Então, ele realizou diversas formas desse experimento no laboratório dele, modificando os metais que ali na figura anterior tinha metal, era ferro e latão, aí ele foi modificando, botava zinco e cobre, né? Parte desse arco aqui era zinco e parte era cobre, a outra era parte prata, parte outro metal, e foi fazendo diversos tipos de experimentos e, para surpresa dele, sempre obtinha contrações musculares. Então, o que para ele foi uma evidência muito forte que a corroborar as ideias primordiais dele de que sim, existia uma eletricidade animal intrínseca. E ele veio a explicar que a contração muscular ocorria porque quando tinha um caminho, né, quando eu encostava o metal no nervo da rã, existia um fluxo, uma liberação dessa energia elétrica, eletricidade animal, que fazia com que eu tinha uma contração muscular, fazendo com que a rã parecesse estar viva. E foi isso que ele explicou. E o trabalho dele foi muito impactante na época. Muitos cientistas famosos leram e tentaram desenvolver esse mesmo experimento, e um deles foi o famosíssimo Alessandro Volta, certo? Alessandro Volta aqui, nasceu em 1745, morreu em 1827. O Alessandro Volta, ele leu o trabalho do Luigi Galvani e ficou impressionado com os resultados que ele obteve, que o Luigi obteve, e tentou reproduzir os experimentos dele. E reproduziu. Só que ele teve uma outra interpretação das contrações musculares. Ele pensou que essas contrações musculares não era devido a uma eletricidade intrínseca do animal ou do ser humano, né? Essa contração muscular era uma consequência da diferença de metais utilizados no contato, né? Então existia um fluxo elétrico, esse fluido elétrico ele fluía por causa desse duplo arco metálico que o Galvani utilizava. E nessa concepção dele, ele construiu a primeira pilha da história, né? A primeira pilha voltaica que a gente fala, né? Com células de zinco e cobre, se não me engano, aqui, embebidas em um fluido iônico, ou seja, com cargas, né? E ele viu que conseguia manter uma corrente contínua. Então foi a primeira vez na história que teve uma fonte de corrente permanente, né? Porque antes disso, só se tinha descargas elétricas ou energia armazenada estaticamente, que nem a gente tem um capacitor, que era uma garrafa de Leyden, né? Ou o gerador de Van der Graaf, que era o que eu mostrei naquela figura anteriormente. Então ele ficou muito famoso e, né, foi até convidado
pelo rei da época lá, para ser, ser alguma coisa lá que eu não me lembro, mas ficou muito famoso. Foi até por isso que a unidade volt, né, é em homenagem ao Volta, né? A unidade volt que a gente usa para a diferença de potencial é em homenagem ao Alessandro Volta. Então ele teve uma outra interpretação do fenômeno e ele recusava essa ideia de eletricidade animal intrínseca, certo? Então, fazendo aqui um resuminho dessa história, a gente tem para o mesmo experimento diferentes visões, diferentes ideias pré-concebidas ou entendimentos da realidade para explicar o mesmo fenômeno. Então, aqui o Galvani defendia a existência de uma eletricidade animal intrínseca e ele pensava que essa eletricidade era responsável pela contração muscular nas rãs, certo? A contração, essa contração acontecia porque quando eu botava alguma coisa para liberar essa energia intrínseca, tinha um fluxo de eletricidade, ou de fluido elétrico que fazia, eles chamavam fluido elétrico, na época se pensavam que a eletricidade era um fluido, e esse fluxo fazia com que gerasse uma contração muscular. Então ele explicava essa contração muscular como uma liberação da energia já existente, pré-existente nos animais. E o Volta rejeitava a ideia da existência de uma eletricidade animal intrínseca e ele explicava esse fenômeno de contração muscular pela esse duplo arco metálico, esse fluxo elétrico que era gerado era devido a diferentes metais unidos, né? Diferentes metais unidos. E ele acreditava que essa contração muscular poderia ser atingida por outros meios também, não só por duplo arco metálicos, mas de outra forma. E por isso para ele não fazia sentido a ideia de uma energia elétrica, uma eletricidade animal intrínseca. Beleza. E hoje a gente sabe que ambos estavam certos e errados, né? Hoje a gente sabe que a gente tem uma eletricidade intrínseca nos seres, nos animais, só que né, a gente realiza um movimento, a gente tem uma contração muscular, essa contração muscular é responsável por ela é consequência de um mecanismo que a gente tem de eletricidade animal, nossa, né, uma eletricidade intrínseca da gente, né? E essa contração só é feita por causa dos nossos nervos, né? É um impulso elétrico que é reproduzido. E ele é muito pequeno, é um instante de tempo muito pequeno, mas ele acontece, né? Essa informação do cérebro, então passa o impulso, a contração acontece. E é devido a uma eletricidade intrínseca, assim, nossa. Então nisso o Galvani estava certo. O que ele estava errado era no processo. Essa contração ela não ocorre por causa que há uma liberação, né? Um caminho para esse fluxo elétrico, né? sair e gerar uma contração elétrica. E o Volta, ele estava errado, ele estava equivocado na ideia de rejeitar essa eletricidade animal intrínseca, né? Inclusive, o Galvani, ele é considerado o pai da eletrofisiologia, né? Foi um dos primeiros a estudar, a juntar a eletricidade e o ser humano, os animais, os movimentos, né, muscular. O Alessandro Volta estava certo em dizer que a contração muscular poderia ser proveniente de outras fontes também. E isso ele estava certo. Né? Tu poderia alcançar a contração muscular por uma descarga elétrica, por exemplo, né? Que era o caso do Galvani, aconteceu, né? Então ambos estavam certos, equivocados e certos em certos pontos, e mesmo assim não estavam certos, equivocados e certos na descrição do mesmo fenômeno, então ambos defendendo suas ideias, o que mostra que a ciência tem uma natureza
social, colaborativa, não é só uma pessoa que faz ela. E ambos tiveram resultados fantásticos, só que o Alessandro volta, ele acaba tendo mais fama e pelo processo histórico, a ideia de que não existia a eletricidade animal intrínseca, por ele ter ganhado muita fama, ficou mais em volta no tempo. Inclusive o Galvani ele acaba morrendo bem pobre, assim, por perder seu prestígio, enfim, nessa disputa, né? Então, mais um aspecto da ciência, e a ciência ela é feita por seres humanos e seres humanos têm interesses, certo? É mais uma visão que a gente pode ressaltar desse episódio. Enfim, mas então, atualmente, como a gente descreve o movimento de cargas elétricas, que a gente fala eletricidade, né? A gente usa o conceito de potencial elétrico ou diferença de potencial. E é isso que a gente vai ver agora de forma mais conceitual e matemática. Então, energia potencial elétrica e potencial elétrico. Vamos pensar aqui. A gente tem uma carga elétrica positiva aqui, mais Q, e essa carga, na presença dessa carga, ela gera um campo elétrico, né, em volta ao seu redor, ela está em todo espaço. E se eu botar uma carga negativa aqui, menos Q, ela vai sofrer uma influência desse campo através de uma força elétrica, certo? No caso aqui, apontando em direção à carga mais Q. Certo? Então, agora para entender esse conceito de energia potencial elétrica, vamos pensar que eu tô aqui com uma carga... desculpa, que eu tô com... que essa carga ela vai ser levada afastada dessa carga mais Q. Só que se ela tem uma força elétrica no campo nesse sentido aqui, né, a favor a favor de ir de encontro à carga mais Q, se eu afasto ela, né, eu precisaria, alguém deveria estar fazendo uma força aqui, certo? Uma força em oposição a essa força elétrica para levar essa carga daqui para cá. Então, se eu levo uma carga daqui para cá e essa carga fica suspensa de alguma forma, a gente diz que ela está aqui parada, e depois ela vai daqui para cá e fica parada, a gente diz que essa força elétrica aqui, ela armazenou energia potencial elétrica, né? Como o campo é conservativo, né? Toda força conservativa e todo campo conservativo, que nem vocês devem ter visto nas outras aulas, se o campo é conservativo e a força é conservativa, eu posso associar a esse campo uma energia potencial elétrica, certo? Porque essa é uma propriedade que campos conservativos e forças elétricas, forças conservativas só dependem do ponto, o trabalho delas só depende do ponto inicial e o ponto final. Então eu posso associar uma energia potencial elétrica. Mas enfim, voltando aqui, eu iria daqui até aqui. Então alguém teve que realizar, dar a energia, né, essa carga aqui, daqui para cá, e após soltar essa força elétrica, ela armazenou energia potencial elétrica. Portanto, a energia potencial elétrica é uma energia armazenada pela força elétrica. Então, como o campo elétrico aqui é conservativo, a energia potencial elétrica, eu vou chamar de ΔU, vale menos o trabalho, certo? ΔU, da mecânica, isso, se a força é conservativa, a gente sabe que a variação da energia potencial elétrica é negativa do trabalho. Então, só que isso aqui, reparem que a energia potencial elétrica inicial, ela é definida arbitrariamente, também é o nosso referencial. E por conveniência, ela é normalmente 0 joules, né? Quando a distância entre as cargas ela é infinita. Como essa energia potencial elétrica inicial ela é arbitrária, eu posso definir como 0 joules, a gente define como 0 joules normalmente, e quando ela está no infinito, né?
por conveniência para os cálculos. Mas como ela é 0 joules, como eu posso definir como 0 joules, eu posso definir como 10 joules, posso definir ela como 20 joules. O que tem sentido físico é a variação da energia potencial elétrica. Porque se eu defino a energia potencial elétrica em um ponto, aqui, por exemplo, como 10 joules, e aqui ela vai para, por exemplo, 20 joules, eu tive uma variação de 10 joules. Mas eu poderia ter definido aqui também como 0 joules e aqui tendo 10 joules. A variação foi a mesma, né? Só que as energias eu defini de forma diferente. Portanto, o que tem sentido físico mesmo é a variação da energia potencial elétrica. A gente vai ver depois que a mesma coisa vale para o potencial elétrico. Então é isso. Aqui a gente tem a variação da energia potencial elétrica, é menos o negativo do trabalho, e a energia potencial elétrica é uma energia armazenada, certo? A gente pode interpretar dessa forma. Então, para explicar a diferença, o que é importante na diferenciação entre energia potencial elétrica e potencial elétrico, eu vou utilizar um capacitor aqui de carga de placas paralelas com uma distância entre essas placas de D. E quando tem um capacitor, aqui se estabelece um campo elétrico constante aqui entre essas duas placas, e uma carga aqui positiva colocada entre essas duas placas, ela sofreria uma força elétrica que aponta para baixo. Vocês concordam, certo? Não tem como, não sei nem porque eu pergunto, se não tem como responder. A análise que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar essa carga aqui e pensando que ela estava aqui embaixo e indo para cima. Por que isso? Porque se essa carga positiva ela fosse para baixo, né, seria o movimento natural dela, ou seja, a gente dizia que a gente tem uma energia potencial elétrica armazenada em relação a esse nível, por exemplo, aqui, esse ponto aqui, e ela estaria convertendo a energia potencial elétrica em velocidade. Só que a gente quer calcular uma energia armazenada, né? Então a gente vai pensar que essa carga estivesse aqui e foi até aqui. Então a gente vai fazer esse cálculo. Então, nas aulas anteriores sabemos que E em um capacitor de placas paralelas é constante. Então esse campo aqui elétrico é constante. E que a força elétrica é dada pelo produto da carga elétrica, essa carga aqui, vezes o campo elétrico. Logo, então, a energia potencial elétrica, que é a variação da energia potencial final menos a inicial, é igual a negativo do trabalho. Só que nem eu disse antes, a gente define a energia potencial elétrica, inicial igual a zero joules e tendo ela no infinito. Então isso aqui fica igual a zero e o final pode ser simplesmente chamado como U, ou a energia potencial elétrica, né? A variação da energia potencial elétrica. Então fica simplesmente U igual a menos o trabalho. Então a energia U vai ser menos o trabalho, e o trabalho, vocês se lembram da mecânica, é força vezes deslocamento vezes o ângulo entre esses dois vetores. Que nesse caso aqui a gente tem um deslocamento nesse sentido, certo? Está nesse sentido, e a força elétrica no sentido contrário. Portanto, o ângulo entre eles aqui é 180 graus. Cosseno de 180 menos 1. Então fica esse menos com esse menos, fica mais. Então a energia potencial elétrica aqui armazenada fica simplesmente a força elétrica vezes o deslocamento. Esse deslocamento aqui. E substituindo a força elétrica por Q vezes E, a gente chega aqui a energia potencial elétrica é Q, o valor da carga, vezes o campo, vezes a distância de separação das placas. O que é isso? Por que isso é importante? Por que eu fiz esse cálculo? Porque a partir desse cálculo, a gente vê aqui que a energia potencial elétrica de uma partícula carregada, imersa num campo elétrico, essa situação aqui, ela depende do valor da carga da partícula, certo? Então, se eu tivesse com uma carga aqui e fosse daqui para cá, essa energia potencial elétrica armazenada aqui, ela não vai ser única, ela vai depender do valor dessa carga aqui.
E aí que chega a diferenciação, é interessante a diferenciação e a criação de um novo conceito que é o potencial elétrico que a gente vai ver agora. Agora, como a energia potencial elétrica que a gente calculou no slide anterior, ela depende do valor da carga, a energia potencial elétrica por unidade de carga, ou seja, por carga, ela possui um valor único, ela não depende da carga. Ou seja, se a gente pegar a energia potencial elétrica, que é dada por isso aqui, e dividir pela carga, certo? A gente vai chegar no valor que é a energia potencial elétrica por unidade de carga. E é dado por essa expressão aqui, E vezes D. E a gente define o potencial elétrico justamente V aqui, que a gente fala potencial elétrico, a gente utiliza a letra V. A gente define como a energia potencial elétrica dividido pelo valor da carga. A unidade do potencial elétrico no sistema internacional é o Joule por Coulomb, que a gente define como Joule, a gente usa usualmente como Volt, desculpa, que nem eu disse nos slides anteriores, em homenagem ao Alexandre de Volta. E para último, no caso para campos constantes, que é o caso que a gente está analisando aqui, o potencial elétrico é simplesmente E vezes o campo elétrico vezes o deslocamento, que vem daqui, né? Então é por isso que é importante a definição de potencial elétrico, porque dado uma referência qualquer, tomada no infinito, como 0 joules por coulomb, ou 0 volt, por exemplo, em qualquer ponto do espaço, ela vai ser, o potencial tomado numa referência vai ser único. Então a gente pode fazer uma análise mais geral, utilizando a definição de potencial elétrico. Bom, sabendo a definição de potencial elétrico, a gente define a diferença de potencial elétrico, ΔV aqui. E ela é definida através da diferença entre dois potenciais elétricos, né? Só poderia ser assim. Então, ΔV é a VF menos VI, e VF é igual a energia potencial elétrica final, dividido por Q, menos a energia menos VI, que é a energia potencial elétrica inicial, dividido por Q. Isso é igual a ΔU por Q. Portanto, então aqui a diferença de potencial elétrico é uma energia armazenada por unidade de carga pelo campo elétrico. Reparem aqui na diferença. A energia potencial elétrica é uma energia armazenada pela força elétrica. Agora, o potencial elétrico, ou a diferença de potencial elétrico, é uma energia armazenada por unidade de carga. E ela é armazenada pelo campo elétrico. Então, da mesma forma que a energia potencial elétrica, o potencial elétrico, né, em um ponto, aqui a diferença de potencial elétrico ela é definida em relação a uma referência, que é o potencial elétrico inicial. Esse potencial elétrico inicial aqui, da mesma forma que a energia potencial elétrica inicial, é definido arbitrariamente, que é a nossa referência, né? E por conveniência é 0 joules por coulomb também, quando a distância das cargas é infinita. E da mesma forma que a energia potencial elétrica, somente a diferença de potencial elétrico tem sentido físico, porque eu posso atribuir potencial elétrico inicial aqui como 0 joules por coulomb, ou 10 joules por coulomb, ou 11 joules por coulomb, qualquer valor que eu quiser. Agora, o que vai ter valor físico vai ser a diferença, né? Porque se eu for de 0 joules por coulomb para 10 joules por coulomb, eu tenho 10 joules por coulomb de DDP, diferença de potencial. Da mesma forma, eu posso definir como 10 e ir para 20, e a diferença de potencial elétrico vai ser a mesma, 10 joules por coulomb. E o que tem significado para a gente é só essa variação, significado físico, né? Então é isso. Agora, respondendo qual é a semelhança entre essas duas imagens, vocês devem ter trabalhado já a energia potencial gravitacional, né? A energia potencial gravitacional
e o potencial gravitacional. Então, aqui a gente explica a pilha, né? A gente tem o positivo e o negativo. Portanto, a gente tem uma diferença de potencial ali. A gente define um potencial como zero. Nesse caso, a gente define o potencial zero como negativo, né? 0 joule por coulomb. E depois a gente vai ter uma diferença de potencial de, por exemplo, 5 volts. 4,9 volts no potencial positivo. Então a gente tem uma diferença de potencial e quando a gente liga os fios, a gente tem um fluxo de cargas devido a essa diferença de potencial. Né? Essa diferença de potencial se estabelece um campo elétrico e esses elétrons fazem um fluxo, percorrem uma corrente, formam uma corrente elétrica por causa dessa diferença de potencial. Se forma um campo elétrico ao longo do fio e uma força elétrica que move os elétrons. Da mesma forma, a gente tem aqui uma diferença de potencial gravitacional. A gente tem um ponto na Terra que a gente define como zero joules de energia potencial gravitacional, e a gente poderia também definir um potencial gravitacional, a energia por unidade de massa, no caso, né, seria. E daí a gente a gente tem um potencial aqui, potencial gravitacional no solo, poderia ser 0 joules por quilograma. E aqui em cima poderia ser 30 joules por quilograma. E nesse sentido daí a água flui porque temos uma diferença de potencial. Então a gente pode correlacionar essas duas coisas. E é isso que a gente usa para explicar hoje a ocorrência de um fluxo elétrico. Né? A gente tem quando a gente bota na tomada lá, tem uma diferença de potencial de 127 volts ou 220 volts. Quando tu bota na tomada, começa a circular uma corrente elétrica porque tem uma diferença de potencial elétrico. Da mesma forma, a água corre ali no tobogã porque a gente tem uma diferença de potencial gravitacional. E espero que vocês tenham gostado da aula, que a aula tenha contribuído para o conhecimento de vocês. E, por enquanto, é isso. That's all, folks. Aqui deixo as referências que eu utilizei, né, os artigos que eu li e os livros que eu utilizei, as páginas que eu utilizei para fazer essa aula. É isso. Até mais.